E aí, pessoal, o empate que dói aqui na Arena. O Grêmio terminou o jogo com 1-1 contra o Bragantino, em um jogo com muitas histórias e muitos ensinamentos. E nós vamos falar um por um destes episódios. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora é hora de mais ágil. Tá precisando de um dinheiro extra, tá precisando comprar alguma coisa, pagar uma continha que chegou e tem um FGTS parado, a Mais Ágil pode ajudar vocês. Você vai entrar agora na descrição do vídeo, conversar com a equipe da Mais Ágil e sem burocracia você vai ter esse dinheiro em menos de 24 horas na sua conta. Tem FGTS parado? Fala com a Mais Ágil. Gente, 1-1. Antes eu preciso dizer o seguinte aí. A voz do CCD tá assim porque ele gritou o tempo inteiro na cabine e o cara ficou sem voz. Ele ficava gritando pro Volpe, para o Volpe repor fazer a bola a jogada certa. Não, mas perdeu a voz de verdade, assim. É por isso que eu tô aqui. Vocês entendam que esse maluco aqui ficou berrando o tempo inteiro e perdeu a voz. Daqui a pouco não vai nem conseguir terminar a live. Vou terminar. Porque era mais ou menos esse o sentimento. Todo mundo jogou junto aqui. 13 mil torcedores. Um público muito pequeno para um jogo do Grêmio. Um jogo de Campeonato Brasileiro. 13 mil torcedores que jogaram com o time, que num primeiro momento, no primeiro tempo, se incomodaram com uma das coisas mais óbvias e o grande erro de Mano Menezes. Ele escalou o Grêmio com o Natan Pescador como meia. Nenhuma condição. Nenhuma condição. Durou 60 minutos a angústia do torcedor. Mas ali a gente começava a ver um Grêmio que nós não vemos há 2 anos. Um Grêmio que sabe se defender. O Mano que botou um jogador a menos em campo, que é o Natan Pescador, que não consegue desenvolver uma organização mínima de intensidade, força para marcar, e o Bragantino foi dono do jogo. Mas o Grêmio não sofreu defensivamente, porque Mano começou a desenvolver um time que sabe se defender. O jogo foi até os 15 do segundo, quando o Mano tira o Natan Pescador, bota o Monsalve e tira e bota também, no lugar do Alisson, o Amuso. A partir daí, o Grêmio se posiciona à frente e amassa o time do Bragantino. Começa a perder oportunidades, uma atrás da outra. 3 oportunidades com o Bright White, uma de falta, uma de pé direito, uma de pé esquerdo, tendo chances. Um Grêmio que conseguia dominar completamente as ações, depois de ter sofrido um pouco. E aí, Mano, vendo o Christian Oliveira já cansado, bota Muso e traz Bright White para ser uma espécie de ponta de lança, de meio atacante, e o Grêmio continua pressionando. Arezzo chuta uma bola na trave, as coisas começam a acontecer, Bright White rende muito mais nessa condição, e o Grêmio chega ao gol em uma jogada do Bright White, um recuo do Arezzo. Bright White vira o jogo rápido para o Amuso, o Amuso corta para dentro, bate firme, e ela encontra o canto esquerdo baixo do goleiro, e o Grêmio abriu o placar a 43 do segundo tempo. Ainda na saída de bola, uma jogada sem muita força, uma bola foi no zagueiro, o zagueiro faz um lançamento às costas do Gemerson, o Serrote está mal posicionado, o Monsalve não acompanha, gol do Pita, empata o jogo já nos descontos. Dura, mas dura mesmo a situação envolvendo o torcedor que estava apoiando, a força de ter conseguido vencer aquele momento e o gol de um empate que se tornou injusto. O jogo termina com uma frustração como muito a gente não via, porque o Grêmio aqui apresentou valências. O técnico Mano Menezes, eu brinquei no final da jornada, foi o melhor e o pior em campo. O pior porque demorou muito para entender que o Natan Pescador não pode jogar. E o pior. E o melhor porque começa a mudar o Grêmio. Voltamos a ter uma equipe que compete. Voltamos a ter uma equipe que os jogadores evoluem. Voltamos a ter um time que consegue correr até o final.
Bragantino não joga quarta e domingo. Não joga quarta e domingo. E o Grêmio acabou o jogo amassando o Bragantino. Amassando o Bragantino. Então, isso é sinal de trabalho, de evolução, de que as coisas começaram a entrar no prumo. Dói o empate? Dói. Dói. Merecíamos ter vencido? Sim, merecíamos. Era jogo para vencer. Mas, diante do que aconteceu, o que a gente pode trazer de positivo é que, e eu acho que nós temos que olhar do ponto de vista positivo, é que nós temos, finalmente, algo de expectativa positiva. Essa é a verdade. Não temos mais aquela ideia de que tudo dará errado. O Amuso entrou e entrou na dele. O Monsalve já foi mais jogador naquele final de jogo. O Bright White se mostrou muito mais útil jogando um pouco mais atrás. O Arezzo deu consistência, a bola parou nele. O Grêmio teve defensivamente uma melhor possibilidade. O lado esquerdo com o Marlon e também com o Wagner Leonardo não vazou. A gente teve uma dificuldade com o Gemerson, com o Serrote, e foi crime para o Serrote o erro dele. Porque também foi um jogador que desarmou, que lutou, que quis, mas falhou. Falhou. Falhou por ser afoito, talvez. O fato é que ele errou, empurrou a linha muito para trás, foi dar uma cobertura errada. O Gemerson estava cuidando da linha, acabou permitindo espaço nas suas costas. E ali, 2 contra 1, em cima do Serrote, o Grêmio sofreu o empate. Agora tem o Godoy Cruz. Mas diante do que aconteceu aqui, me parece que contra o Godoy Cruz nós já vamos ter mais torcida por aqui. Mais gente acompanhando o Grêmio. Mais gente entendendo que o Grêmio pode apresentar mais qualidade. Essa é a grande realidade do jogo de hoje. Um jogo, repito, que dói muito por ter perdido a chance de vencer a segunda em casa, um segundo jogo que poderia ser muito bom. Mas é preciso dizer que, diante da evolução do time, a expectativa também mudou. Podemos ser mais otimistas com relação a tudo que está acontecendo aqui e a todas as nossas dificuldades. Mano Menezes começa a dar cara para o time, defensivamente, de organização, de forma de jogar. Falta muito? Falta muito. Mas tem alguma coisa no time e foi isso que a gente viu agora. O time começa a ter alguma coisa. Vai parar com aquela ideia de que tudo vai ser pior, tudo vai ser ruim. Hoje nós temos coisas boas para contar e essas coisas boas passam exatamente pela evolução quase conjunta de muitos jogadores e também do coletivo do Grêmio. César, Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.